Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Darei início agora à minha aula sobre terapia nutricional nos indivíduos com diabetes mellitus, tudo bem? Vou abrir aqui a nossa aula e somente lembrando que essa aula será dividida, tá, em três partes. Vou iniciar a primeira com a parte conceitual e posteriormente estarei abordando os demais tópicos com a terapia dietoterápica, tudo bem? O que é diabetes mellitus? Eu sei que vocês já viram sobre isso com a professora Priscila, mas recordar é viver, né? É importante que vocês se lembrem. Então, é importante que se lembre que o diabetes mellitus é um grupo de doenças que se caracteriza pelo alto nível de glicose na corrente sanguínea. E isso ocorre por quê? Ocorre porque é resultado de defeitos ou na secreção de insulina ou na ação da insulina, ou as duas coisas, ok? Por que é importante nós falarmos a esse respeito? É importante uma vez que tem aumentado os índices de indivíduos com diabetes mellitus aqui no Brasil e também no mundo, e isso acarreta um problema de saúde pública com elevado ônus social e econômico, tá? E o diagnóstico, infelizmente, em metade dos indivíduos portadores é desconhecido. Por quê? Porque as pessoas nem sempre existe o hábito do check-up anual, né? Não realizam exames bioquímicos para check-up anual, então vai passando o tempo, não tem sintomas, não percebe o que está acontecendo com o corpo, não se dá conta, quando vai verificar, já está com diabetes instalado há anos. E aqui eu gostaria de lembrar com vocês sobre a fisiopatologia do indivíduo com diabetes mellitus. É importante que a gente fale a esse respeito, uma vez, pessoal, que o diabetes mellitus está relacionado com anormalidades dos meus macronutrientes, isto é, os meus carboidratos, os meus lipídios e as minhas proteínas, né? Então, vamos recapitular um pouquinho a aula da professora Priscila. Eu sei que ela já explicou, conforme vocês estão verificando aqui na imagem, aqui tem o meu pâncreas, né? Então, aqui as lesões das ilhotas das betas, das ilhotas de Langerhans, uma vez que ocorreu lesões, vai favorecer a inativação da insulina e aumento dos requerimentos dessa produção de insulina. Uma vez que a glicose, uma vez que não consegue ser transportada do líquido extracelular para o líquido intracelular, essas células, uma vez que elas não têm mais energia, elas são forçadas a usar a proteína muscular e a gordura do tecido adiposo como fonte de energia. Isso favorece a uma perda de massa magra e um balanço de nitrogênio negativo devido ao catabolismo proteico. E agora, o uso da gordura como fonte de energia leva ao estado de cetose pelo rápido catabolismo da gordura. E a glicose, uma vez que ela está incapacitada para deixar o líquido extracelular para produzir a glicemia, agora ela vai gerar um aumento da pressão osmótica dentro dos vasos, com perda de líquido das células, acarretando a desidratação celular. Então, eu vou falar para vocês que o indivíduo diabético é sempre um indivíduo desidratado, ok? Vocês não podem nunca se esquecerem disso. O que mais que é importante relembrar? Que a glicose, ela também ultrapassa o limiar renal, originando o quadro de glicosúria, né? Então, agora esse indivíduo, ele vai muito ao banheiro e ele tem muita sede, tá? Agora, estando as reservas de glicogênio do fígado e do músculo completamente exauridas, a maioria dos tecidos dependerão do quê? De ácidos graxos e cetonas para atingir as necessidades energéticas. E isso surge um agravante. Por quê? Porque a gente sabe que muitas das nossas, né, de alguns tecidos do corpo, não possuem o glúteo, né, o glúteo. E esses glúteos, uma vez que alguns tecidos a glicose possui passagem livre, ela pode causar danos a esses tecidos, tá? Então, aonde é que tem passagem livre? Então, a retina da visão é um dos, né? A parte do cérebro também. Então, agora, esses vasos, uma vez que está ocorrendo essa anormalidade, né, nesse perfil dos meus macronutrientes, então eu sei que homens e mulheres diabéticos
apresentam um risco de 2 a 4 vezes maiores de desenvolver o quê? Quadro de aterosclerose, em função dessas anormalidades desses meus macronutrientes, ok? Doença coronariana, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica. Quais são outras complicações que é importante que a gente se lembre? A acidose metabólica, como eu já citei, altos níveis de gordura na corrente sanguínea podem criar um quadro de hiperlipidemia crônica que pode acarretar em lesões vasculares. O que mais? O aumento dessa glicose na corrente sanguínea também está correlacionado com complicações neuropáticas e também maior suscetibilidade a quadros de infecção nesse indivíduo. Esse indivíduo também possui má cicatrização de feridas, devido a essa alta quantidade de glicose, que está associado a uma circulação, né, a complicações na circulação, no sistema circulatório, resultantes do quadro de aterosclerose. É importante nós lembrarmos também o seguinte, que no passado, o pessoal com diabetes era chamado de diabetes mellitus dependente de insulina, é o tipo 1, com aquele números romanos, e o diabetes mellitus não dependente de insulina, que era o tipo 2 com números romanos, né? Tipo 1 e tipo 2. E a ADA, em 1999, ela alterou isso aí, tá? Então, agora ela fala o seguinte, não é mais para utilizar, deve ser usando sempre números arábicos e não romanos, tá? Eu vou falar diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, não mais utilizar os termos dependente de insulina ou não dependente de insulina. Por quê? O diabético tipo 2, ele pode inicialmente ter a ingestão de hipoglicemiantes de uso oral e com o tempo ser dependente também de insulina, né? Depende de como que será esse tratamento. Então, eu não posso limitar a ingesta de insulina exógena somente ao diabético tipo 1, porque depende como que se dará o estilo de vida, a prática desse indivíduo do tipo 2, para eu falar se ele vai precisar de insulina no futuro, sim ou não, tá? Mas a utilização do termo diabetes sempre será tipo 1, tipo 2, usando números agora arábicos, de acordo com a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, e não mais números romanos, como no passado. Então, o tipo 1, eu sei que ele pode ser imunomediado, né? Ou então do tipo idiopático. Tenho também o tipo, né? O tipo 2, mas o tipo 1 é importante que você se lembre o seguinte, que eles encontram-se em menor número, em torno de 5 a 10% somente dos casos de diabetes mellitus, tá? E quase sempre são dependentes de insulina exógena para prevenir o quadro de cetoacidose e também de óbito. Temos o tipo 2, que quase sempre é aquele indivíduo que tem uma proporção corporal grande de lipídio, né? Então, agora o olhar tem que ser como que é essa proporção corporal desse indivíduo, tá? Porque quase sempre está correlacionado com gordura central na região abdominal, né? Favorecendo um quadro de resistência, ou então ao quadro de obesidade. Então, tipo 2, tem o gestacional, que são aquelas mulheres que possuem o diabetes durante o período gestacional, mas que após o parto, elas não manifestam mais o quadro de diabetes. Então, eu vou chamar de diabetes do tipo gestacional. Mas são mulheres que após a 4ª década de vida possuem uma forte tendência a se tornarem diabéticas do tipo 2. É importante também lembrar que mulheres com diabetes mellitus, diabetes gestacional, elas possuem uma tendência a gerarem crianças macrossômicas, né? Crianças com peso maior que 4 quilos, favorecendo o quadro de síndrome metabólica nessas crianças mais tarde no decorrer de suas vidas. E existem outros tipos de diabetes também, é importante que vocês se lembrem disso. Os exames para o diagnóstico, se o indivíduo encontra-se com diabetes ou não, o mais tradicional e barato costuma ser a glicemia de jejum, né? A pessoa fica em jejum durante um período, no dia subsequente vai lá e realiza o exame para verificar como que estão esses níveis. A curva glicêmica também é utilizada, toma-se um alimento
né, rico em glicose. Após 2 horas é feita essa curva para verificar como esses níveis. Mas o padrão ouro de exame chama-se hemoglobina glicada, a qual o HbA1c é o que estará nos mostrando a diferença, isto é, agora eu consigo precisar como que foi durante 6 a 8 semanas do consumo de glicose, como que foi o perfil desse índice, dessa carga glicêmica no corpo desse indivíduo. Então, digamos que o padrão ouro nesses exames chama-se hemoglobina glicada, ok? E aqui, de acordo com o diagnóstico do diabetes, na glicemia de jejum, de acordo com o exame de glicemia de jejum, eu vou falar o seguinte, que quando eu realizar o exame e encontrar de 65 a 99 miligrama por decilitro, eu vou falar que o indivíduo é normal. Porém, se tiver 101 a 125 gramas por decilitro, eu vou falar que esse indivíduo está pré-diabético. Aqui já inicia-se cuidados com relação à dieta. Mas acima de 126 miligramas por decilitro, durante o exame de glicemia de jejum, eu vou referir que esse indivíduo encontra-se diabético, mas não somos nós que damos o laudo, ok? É médico. Então, na hipótese de chegar para nós com o exame com acima de 126 miligramas por decilitro, exame tipo de glicemia de jejum, é necessário a solicitação da hemoglobina glicada para verificar como que encontra esses níveis, para que seja fechado o diagnóstico. Tudo bem, pessoal? Eu termino essa primeira parte por aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês com a próxima parte, tratamento dietoterápico, ok? Da nossa aula. Grande abraço.